Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão do Estrategista. Hoje para comentar aí, bem em cima da hora, diga-se de passagem, né? O IPO da Moura do Bo. E ali a gente tem uma empresa que é uma incorporadora, tá? Mais de 30 anos aí de experiência no mercado, então é um ponto positivo. Opera ali no setor de luxo e alto padrão, tá? Quando a gente fala construção, também tem participação em operações de flats, hotéis, resorts. Isso daí mais num projeto meio como segunda residência, né? Também com alto padrão e aí também envolvendo estrangeiros, né, que têm aqui um interesse de investir ou de ter uma segunda residência aqui no Brasil. Tá? A empresa é certificada em trocentas coisas, então tem ali ISO 9001, que é certificação de qualidade, né, internacional de qualidade, OHSAS 18001, referente à saúde e segurança, ISO 14001, referente ao meio ambiente. Então isso daí é mais um ponto aí que vem justamente para levantar esse... para garantir, né, essa capacidade da empresa de fato operar ali dentro das melhores práticas de mercado. Né? Maior incorporadora do Nordeste, tá? Primeira em market share ali no Recife, Fortaleza e Natal. Então isso daí já dá uma ideia para a gente de como de fato é uma empresa que opera bem. O VGV de lançamento entre 2010 e 2019, até para a gente ter uma noção de como é que a empresa divide ali a operação dela, né? Tá aí na tela, justamente para vocês poderem dar uma olhada e justamente entender qual é a área do Brasil, na região do Brasil que opera. Então, é a região ali que é mais difícil pegar uma operação na Bolsa que tenha uma operação mais forte ali, né, que seja mais direcionada ali. Essa aqui é 100% ali. Então, só para ter uma ideia, está aí na tela. Tá? A empresa, então, tem um histórico, tem market share, tá? Tem qualificação e isso daí dá o quê? Dá para a gente uma noção de que ela sabe operar e acaba refletindo no resultado. Tá? Quando a gente olha ali a receita líquida em 311 milhões de reais, e aí eu estou falando dos 9 meses de 2019, tá? O EBITDA ajustado, a receita líquida é uma receita líquida considerável, o EBITDA ajustado vem ali em aproximadamente 96 milhões de reais, também falando dos 9 meses de 2019, com uma margem de 30,8%, que é super positiva, é a maior margem do setor, a gente vai ver no comparativo, maior margem do setor nesses 9 meses, né? A gente vai ver no comparativo mais tarde aqui na análise, tá? Vem crescendo desde 2016 essa margem, excluindo ali 2018, onde eles tiveram uma sequência atípica de custos ali com relação a imóveis vendidos e serviços prestados. Tá? Quando a gente olha, porém, para o lucro líquido, a gente vê justamente um prejuízo líquido alto ali quando comparativo com o EBITDA e que vem se acumulando, tá? Ano a ano. Aí. Então é algo que a gente... como é que pode ser a melhor operadora do setor? Ter um EBITDA ali com a margem, que é a maior margem do setor, e não ter lucro, né? Essa estranheza toda leva a gente a justamente olhar mais a fundo, e aí ao olhar mais a fundo eu acabei olhando ali, vendo, despesa financeira é justamente uma virada ali que faz com que o lucro vire prejuízo, né? Fique muito negativo. Quando você vai olhar, ela tem ali uma dívida cavalar de aproximadamente, dívida líquida, falando, né? 1,126 bilhões de reais, né, em dívida líquida, então é uma dívida líquida muito alta. E aí quando a gente olha aquele índice que a gente usa geralmente para construção civil, dívida líquida sobre PL, sobre patrimônio líquido, a gente vê ali que está batendo 978%, aproximadamente 10 vezes o PL de dívida líquida, então isso daí é completamente fora da casinha, absurdo, né? Especialmente quando a gente compara com as outras, e aí novamente vamos ver no comparativo. Então, para precificar, a gente tem que ser um pouquinho mais criativo e justamente dar uma olhada mais a fundo ali nos números para tentar ver como é que a gente vai fazer para avaliar, né, se o investimento vale a pena ou não, dado que o preço sobre L dela fica negativo ali. É mais um ponto que a gente gosta de usar, especialmente em IPO, para ter uma noção de onde é que está. Né? Então, considerando que a destinação dos recursos aí do IPO vão ali 90% para redução de endividamento, tá? E aí isso daí deve refletir diretamente na redução da despesa financeira. 10% para reforço do caixa, que deve refletir também no ganho daquele dinheiro que fica ali em disponibilidades e investimento de curto prazo, mas não vou nem considerar esse pedaço, só vamos considerar a redução da despesa financeira. Tá? A gente vê que isso daí, eventualmente, pós-IPO, vai destravar ali o resultado líquido da empresa, por quê? Porque vai reduzir violentamente o endividamento e, por conseguinte, reduzir a despesa financeira. A gente está falando de um IPO aqui aproximadamente de 1 bi, tá? Então deve dar uma boa reduzida ali naquele endividamento. Fazendo um exercício aí só para a gente justamente poder avaliar, para ajudar na avaliação da validade aí da entrada no IPO, né? Na pior das hipóteses, e aí eu estou falando de estimativa da captação, tá? Por conservadorismo a gente pega a pior das hipóteses, a empresa consegue ali para quitar dívidas 813,3 milhões de reais, tá? Para quitar dívida, e isso daí vai dar uma redução na dívida bruta, e eu estou falando de dívida bruta por quê? Porque a líquida eu não quero levar em consideração, porque a dívida líquida tem ali um pedaço que rende juros, né, que é a disponibilidade, o dinheiro que ele fica investido ali num CDI qualquer,
E tem a dívida bruta, que é de fato o que custa juros, né? O custo, geralmente, raros são os casos que a dívida, que o custo de segurar um endividamento é menor do que o que eu estou ganhando ali nos juros financeiros durante com disponibilidade, né? Então, falando ali da dívida, a gente tem a redução da dívida bruta de 70,39%, tá? E aí a gente pode usar essa redução aí percentual como uma proxy da redução que teria efeito ali na despesa financeira, tá? E aí, valendo como proxy, a gente pode pegar o resultado dos 9 meses de 2019, né? E aí justamente para ter uma ideia de como é que afetaria o resultado líquido no final, né? Fazendo esse exercício, a gente vê ali que o prejuízo passa de um prejuízo de 68 milhões, tá? Para um lucro líquido de 43,5 milhões de reais. Tá? Essa tabelinha que eu botei aqui, não vejam ela como se fosse matemática linha a linha, porque é mais para ter informação, tá? Porque não bate ali se você fizer matemática linha a linha, né? Tem fórmula ali por trás. E aí isso daí possibilita para a gente justamente ter uma noção do P sobre L que seja comparativo dentro ali do comparativo, né? Daquele comparativo que a gente tem, o quadrinho lá com as empresas de construção civil aqui no Brasil, né? Antes da gente justamente passar para o comparativo aí, vale lembrar que a diluição desse IPO é baixa, tá na faixa dos 30% e 74% e 26% e 11%, dependendo de qual for o cenário que vingar ali. De qualquer forma, consideravelmente acima dos 56%, se não me engano, da Mitre. Então, assim, é uma diluição consideravelmente menor. Ela está numa situação mais complicadinha, mas de qualquer forma melhor. E quando a gente olha ali no comparativo, o que a gente vê é justamente isso, né? Se você pegar ali linha a linha, ver os ativos que estão ali, a gente vê que ela tem a operação, e aí eu estou falando de margem operacional, as margens em geral, né? Especialmente essa se a gente leva em consideração a redução do endividamento, margem de lucro, margem operacional, são margens que são positivas, então ela tem uma operação boa e comparativamente com as outras ali, talvez é superior a várias, né? A precificação na ponta tá na ponta mais alta, né? Quando eu falo ali de P sobre L, a gente vê que a precificação no comparativo ali entre empresas que operam de certa forma diferente, mas que são comparáveis, a gente vê ali que usando o P sobre L como proxy, ela está numa ponta mais alta. Então, basicamente, o que está acontecendo é que a gente está pagando mais por uma operação que é de fato superior à média aí, tá? Então, assim, é um investimento ok. Porém, entretanto, todavia, eu não estou procurando propriamente investimento ok, eu já estou com um portfólio bem montado ali na área de construção civil, tá? Então, assim, eu vou ficar de fora, tá? O meu portfólio, como eu disse, já está alinhado em construção civil, tem outras operações ali, está tudo encaixadinho, tá? Não acho que é um IPO negativo, tá? Só que o custo de oportunidade de eu começar a embarcar em outra operação dessa, que vai afetar ali meu portfólio de construção civil, não vale o trabalho todo. Não vale a possibilidade de ter que fazer um preço médio para baixo, desalavancar, tirar mais caixa que já está aplicado e por aí vai, tá? Então a minha opinião é bem parecida com a opinião com que eu tive com relação à Mitre. Eu não vou participar, mas não acho que seja uma operação ruim, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @investir com sim, tá? É só chegar lá, falar comigo, eu respondo direct message sem nenhum problema. Por hoje eu fico por aqui e a gente se fala amanhã na análise da Klabin. Um grande abraço.